Olá a todos. Então a gente começa apresentando o primeiro exemplo de ajustamento de observações pelo método paramétrico. No caso, esse é um exemplo, seria o exemplo mais simples possível, né? Que seria a regressão linear, ou seja, o ajuste de uma reta. Nesse caso, a reta que a gente vai trabalhar, a gente vai assumir, né, uma relação linear entre distâncias em quilômetros a partir do município de Joaçaba, em Santa Catarina, versus o número de casos de Covid-19, né, coronavírus, por 1000 habitantes, né, essa taxa de cada município. No caso, dados do dia 1º de junho de 2020. Então a gente vai montar as matrizes do ajustamento aqui no quadro, no primeiro momento, e depois a gente vai resolver numericamente em software adequado. Então aqui nós temos, claro, naturalmente não está em escala, só para ter uma noção, mas nós temos o município de Joaçaba, né, onde a taxa de casos de Covid-19 por 1000 habitantes é 0,76. E aí nós temos diversos outros municípios na região, apresentando a distância aproximada em quilômetros, do centro de Joaçaba ao centro, né, urbano dessas regiões, e o número de casos de Covid-19 por 1000 habitantes em cada município. Aqui no caso, a exceção do município de Luzerna, né, que está um pouquinho aí a noroeste, a gente está vendo o padrão aqui, nordeste, desculpa, a gente está vendo o padrão aqui no sentido oeste, né, então, e aqui a gente não está considerando a direção da distância, então a gente está trabalhando com um padrão radial aqui, né, simplesmente o valor da distância independente de sua direção. Então, em resumo, saindo de Joaçaba e indo para o oeste do estado de Santa Catarina. E aí nós temos os municípios, né? Catanduvas, Vargem Bonita, Irani, Lindóia do Sul, Concórdia, Jaborá, Presidente Castelo Branco. Além, claro, de Joaçaba e Luzerna já comentado. Então, o que a gente vai assumir aqui? A gente está assumindo que existe uma relação linear entre o número de casos de Covid-19 por 1000 habitantes e a distância do município, né, desse município em relação ao município de Joaçaba. Aqui a gente tem esses dados, né, essas informações agrupadas na forma de um gráfico, também não em escala, né, o mais proporcional possível aqui, enfim, mas não perfeitamente em escala, onde a gente tem a distância em quilômetros. Aí, claro, no caso de Joaçaba a gente considera como sendo zero, né? Então seria esse pontinho aqui bem no início do gráfico. Então a gente tem a distância em quilômetros do município em relação a Joaçaba e no eixo horizontal e no eixo vertical os casos de Covid-19 por 1000 habitantes. Plotando, né, essas informações, a gente vê que nós temos mais ou menos uma relação linear aqui, né? Então entre essas duas grandezas, entre a distância em quilômetros e o número de casos de Covid-19 por 1000 habitantes. Claro, esse é um exemplo introdutório. O objetivo aqui não é, né, fazer um estudo, né, sobre o Covid-19, uma dissertação de mestrado no assunto, enfim. Então a gente não vai investigar aqui se essas relações são de fato verdadeiras, se elas realmente correspondem à realidade e tudo mais. A gente vai simplesmente trabalhar com os dados que nós temos, né, para fins de exemplo, né? Então, a gente não vai ficar aqui filosofando se de fato a gente pode traçar uma relação linear entre a taxa de casos de Covid-19 por 1000 habitantes, né, de cada município, conforme ele se afasta ali na direção oeste, de maneira radial, né, ao município de Joaçaba. Vamos simplesmente fazer o ajustamento por milhões quadrados com esses dados disponíveis, né. O objetivo é, claro, didático, um exemplo introdutório, né, em como que a gente poderia fazer relações entre distâncias espaciais, né, então informações que a gente obtém da cartografia, com informações contidas em banco de dados geográficos, né. Então, por exemplo, a população de cada município que a gente obtém do IBGE,
e o número de casos de Covid-19, que a gente obtém, por exemplo, pelos dados do governo do estado de Santa Catarina, né? Então, aí um cruzamento de informações espaciais, né? Tanto informações de caráter geométrico, né? Então distâncias, quanto aí informações de caráter qualitativo, né? Então informações mesmo, banco de dados que nós temos aí referente a cada município. Bom, então primeira coisa, nesse exemplo a gente vai tratar com o caso da regressão linear, né? Então um dos exemplos mais simples de ajustamento modelo linear, que é ajustar uma reta, né? Então a primeira pergunta que a gente deve fazer aqui é quantos pontos eu preciso para ajustar uma reta, né? Se a gente for olhar nesse gráfico, se a gente considerar apenas um ponto, a gente não tem informação suficiente. Por quê? Porque existem infinitas retas, né, que podem passar por esse mesmo ponto. Então a gente precisa de mais informações. Se nós tivermos 2 pontos, nós conseguimos traçar uma reta, exatamente uma reta entre eles, né? Então se a gente pegar aqui 2 pontos, por exemplo esses dois, né, só existe essa reta, né, que passa por esses 2 pontos. Só que nesse caso nós não temos 2 pontos apenas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos. Então existem várias combinações aqui, existem várias retas possíveis que a gente pode ajustar no problema considerando 2 a 2, né? Combinações 2 a 2. Inclusive ali retas praticamente horizontais, né? Ou até mesmo essa aqui bem vertical, porque a gente tem para uma mesma distância, 30 km, duas informações, né? Então 30 km para Presidente Castelo Branco ao sul, 464 casos por 1000 habitantes. E 30 km ao norte, né? Então aqui na verdade a sudoeste e a noroeste. Para Vargem Bonita nós temos um número muito próximo, né? 4,8 casos por 1000 habitantes, mas em direções diferentes. Então no gráfico acaba resultando nesse, seria essa reta, né? Por assim dizer, vertical, que claro, né? não faria parte da análise, né? Então nós temos aí várias retas possíveis, combinando os pontos 2 a 2, e o objetivo do ajustamento pelo método dos mínimos quadrados é justamente esse. Então, dentre essas infinitas possibilidades, dentre essas infinitas soluções que nós temos, qual é a reta que melhor se ajusta para esses dados, né, para esse problema? Se ajusta em que sentido? Mínimos quadrados, como a gente viu na aula anterior, aquela reta cuja a distância de cada ponta reta, ou seja, o seu resíduo, né, se eu elevar essa distância ao quadrado e somar todos eles, né, vai me resultar num valor mínimo, né, então que minimiza o quadrado dos resíduos. Nesse caso, que minimiza o quadrado das distâncias de cada ponto em relação à reta ajustada, a ser ajustada. Bom, então nesse caso, nós temos primeiramente, né, quem são os nossos parâmetros, o que a gente quer, qual é a equação que a gente busca ajustar ali, né, o que a gente busca encontrar com esse problema. A gente já sabe da equação da reta, né, a gente teria um modelo do tipo y é igual a ax mais b, né, onde x seria a minha distância em quilômetros, o eixo horizontal, e y seria os casos de Covid por 1000 habitantes, né, então o eixo vertical. E o que eu preciso são justamente esses dois parâmetros, os coeficientes a e b da reta. O coeficiente angular, que vai me dar a taxa de inclinação da reta, e o coeficiente linear, que vai me posicionar a reta aqui sobre o meu plano horizontal. Então a gente pode até trabalhar aqui, para não confundir lá com os termos do ajustamento, né? Vou chamar de Tx, que seria a nossa taxa, né? Então a taxa de Covid por 1000 habitantes. Então Tx, a nossa taxa, vai ser igual ao coeficiente A, que a gente busca encontrar, ajustar, né? Vezes a nossa distância. Então vou botar aqui em DI, vezes a distância em quilômetros do município ao município de Joaçaba, mais o coeficiente angular B, linear B da reta. Então a gente vai ter a equação desse tipo. Tx, a taxa de casos por 1000 habitantes, é igual a um coeficiente angular A que a gente busca encontrar da reta,
vezes a distância em quilômetros, mais o coeficiente linear b da reta, né? A grosso modo, a gente poderia dizer que o coeficiente b é o termo constante, né? Então é o número de casos de Covid por 1000 habitantes que nós temos, independente da distância do município de Joaçaba. Né? Se a gente estivesse trabalhando num caso ideal, seria, de fato, o número de casos de Covid-19 por 1000 habitantes no município de Joaçaba, né? Cuja distância é zero. E o A seria justamente essa taxa, né? Então, o quanto que ele aumenta em relação à distância, né? Então, para cada distância em quilômetros, eu multiplico pelo meu coeficiente angular A e eu teria justamente a taxa de variação por quilômetro. Então, quanto que esse número aumenta por quilômetros me afastando do município de Joaçaba. Aqui nesse caso, né, para qualquer direção aqui no sentido oeste, né, radialmente. Então, não importa ali a direção desde que seja para o oeste. Bom, então, se a gente for lembrar da aula anterior, do contexto lá do ajustamento de observações, modelo paramétrico, Gauss-Markov, ou equações de observação, a gente tem que definir quem são os parâmetros, quem são as observações, e daí determinar ali os vetores, né? Então, o vetor L, a matriz A, a matriz peso, para conseguir resolver o problema. Então, nesse exemplo, os nossos parâmetros, o nosso vetor de parâmetro x, né, tem duas componentes, o coeficiente angular e o coeficiente linear b da reta. São os dois parâmetros que nós não conhecemos aqui, que nós queremos modelar nesse problema, né? Queremos encontrar os seus valores para conseguir prever, para uma dada distância, qual é a taxa de casos por 1000 habitantes daquele município. Então, nosso vetor x tem dimensão 2 por 1. Vetor de parâmetros. Nós temos nesse caso, então, U igual a 2, né? Onde U é o número de incógnitas que nós temos nesse problema. Nós temos duas incógnitas, dois parâmetros a serem estimados ou ajustados. Nós precisamos de um vetor de parâmetros iniciais x0. Ou seja, valores iniciais para esses parâmetros. Né? A gente poderia trabalhar, a gente poderia tirar uma taxa aqui aproximada, né? Enfim, poderia utilizar como o valor de B justamente o número de casos em Joaçaba, né? Por 1000 habitantes em Joaçaba, onde a distância seria zero, né? Então zeraria aqui a distância e sobraria o B. Enfim, mas como o modelo é linear, a gente pode assumir como o vetor dos parâmetros iniciais sendo o vetor nulo. A gente viu que mesmo assim a gente vai ter ali a convergência da solução sem precisar de iterações, porque o modelo já é linear, né? Então, ele não foi linearizado, ele já é linear em relação aos parâmetros. Então vamos adotar, por um exemplo mais simples aqui, o vetor dos parâmetros iniciais, o nosso chute inicial para a solução do problema como sendo zero. O A valia zero e o B valia zero, ou seja, a gente não teria reta nenhuma. Não há problema que o ajustamento vai convergir da mesma forma. Mas poderíamos ter utilizado qualquer chute inicial aí, enfim, mais aproximado, se fosse o caso. Então, nós temos nosso vetor dos parâmetros iniciais x0. Nós precisamos definir agora quem é o nosso vetor de observações, né? O vetor das observações y. Então, o vetor das observações, vou fazer aqui. Quem é o vetor das observações nesse caso? Então, aqui, se a gente for lembrar do método paramétrico, onde a gente tem que as observações ajustadas, né, no nosso modelo tem que ser função dos parâmetros ajustados, então y chapéu, vetor das observações ajustadas, função dos parâmetros ajustados, x chapéu, eu tenho que montar equações desse tipo, né? Então observações de um lado, parâmetros do outro. No caso da reta, a gente tem taxa de um lado, o coeficiente A vezes a distância, mais o coeficiente B do outro. Aqui estão os parâmetros. Então, a nossa distância aqui não pode ser considerada observação no método paramétrico de ajustamento, né? Então, a nossa única observação aqui será a taxa, né? Então, a taxa de casos de Covid-19 por 1000 habitantes. Bom, pessoal, infelizmente tivemos um problema técnico, mas retomando aqui. Então, nesse caso, as nossas únicas observações serão as taxas, né? As distâncias não podem entrar como observações.
Por quê? Porque essa é uma condição do método paramétrico de ajustamento, né? Cada equação, são as equações de observação, só pode ser relativa a uma única observação, né? São equações do tipo observação igual função dos parâmetros, né? Observação, função dos parâmetros. Então, nessa nossa equação da reta, a gente tem a taxa, a observação, como função dos parâmetros, os coeficientes A e B. E a distância? Bom, a distância entra aqui como uma constante. Vai ser uma constante no modelo. Então vai ser um valor constante, ou seja, um valor conhecido, né? Não é nem uma observação a ser ajustada, nem um parâmetro a ser estimado no modelo. É um valor que vai permanecer fixo antes e após o ajustamento, uma constante, né? É uma chamada injunção absoluta, né? Depois, mais para frente, né, ao longo da disciplina, nós vamos ver que se eu quisesse ajustar também as distâncias, eu poderia trabalhar com o caso das injunções relativas, né, dentro do modelo paramétrico de ajustamento, onde eu conseguiria também ajustar os valores observados de distância, né. Ou em outro método de ajustamento, como por exemplo o modelo combinado, né, a gente conseguiria ter mais de uma observação em uma equação sem problema, né, uma outra formulação. Mas aqui nesse caso inicial, método paramétrico, sem injunções relativas, né, a gente só tem uma observação por equação, nesse caso a taxa, né. Inclusive, para esse caso faz até mais sentido, né, porque o que a gente, vamos assim dizer, a variável mais importante aqui, a variável que de fato a gente está estudando é a taxa de Covid-19 por 1000 habitantes, e não necessariamente ali a distância aproximada de um centro urbano para outro. Bom, então nesse caso, nosso vetor das observações y vai ter 9 componentes, né, os 9 pontos observados, e vai corresponder aos valores das taxas de Covid-19 por 1000 habitantes daquele município. Então a gente pode ordenar da maneira que a gente quiser aqui, né, mas a gente tem que respeitar a mesma ordem para todas as matrizes e vetores que vão vir após, né, ali no ajustamento. Então, uma maneira, por exemplo, é em função da distância, né. Então a gente vai jogar os valores aqui em função das distâncias ao município de Joaçaba. Claro, começando com o município de Joaçaba, onde a distância seria 0, né? Então a sua taxa por 1000 habitantes, 0,76. E aí a gente vai seguindo Luzerna, né, o segundo mais próximo, 1,07, ou mais próximo em relação a Joaçaba, né? Depois Catanduvas, 1,46. Depois Jaborá, né, 3,29. Depois a gente tem um empate técnico, né, Vargem Bonita e Presidente Castelo Branco. Então, tanto faz, né, contanto que a gente mantenha essa ordem depois. Então vamos supor primeiro Vargem Bonita, 4,8, depois Presidente Castelo Branco, 4,64. Seguindo, Irani, 5,87. Depois Concórdia e depois Lindóia do Sul. Então, Concórdia 12,47. Lembrando que aqui é em função da distância, né? Não do valor da taxa. Concórdia 12,47, depois Lindóia do Sul 12,06. Então esse é o nosso vetor das observações de dimensão 9 por 1. Bom, aí qual que é a regrinha do ajustamento, né? A gente já viu, né? Eu já comentei aqui antes, mas como é que formalmente a gente pode dizer se é possível ou não fazer o ajustamento? O nosso número de observações n, nesse caso n igual a 9, né, são 9 observações, tem que ser maior que o número de parâmetros u. Nesse caso, nossos parâmetros são 2, são os dois coeficientes da reta, né? Então, n menos u tem que ser maior que 0. Nesse caso, 9 menos 2 é igual a 7, que sim é maior que 0. Então, ok, né? Eu consigo fazer o ajustamento pelo método paramétrico. E isso a gente já viu antes, né? A gente precisaria de 2 pontos, 2 observações para conseguir ajustar uma reta. Só que essa reta, na verdade não seria ajustada, né? Essa reta determinada pelos 2 pontos não seria ajustada. Por quê? Porque não teria resíduos. Eu não teria diferenças, né, dos pontos ajustados em relação aos pontos originais. A reta ia passar exatamente sobre os 2 pontos observados. Para que eu consiga ter ajustamento, eu tenho que ter pelo menos 3 pontos não colineares, né? Ou seja, 3 pontos que não pertencem à mesma reta.
que aí devido aos erros de observação, né, é o que a gente está vendo aqui, e claro, também, nesse caso também a limitação do modelo, né, que não necessariamente é exatamente uma relação linear, mas enfim, no caso geral, pelos próprios erros de observação, esses pontos já seriam não colineares, eu já conseguiria ter resíduos, né, ou seja, ter diferenças dos pontos originais em relação à reta ajustada. Então, para isso ocorrer, nesse caso, eu precisaria de 3 ou mais pontos não colineares. Eu tenho, né, eu tenho 9, então, ou seja, eu tenho justamente 7 a mais do que eu preciso. Né? Então, o n-u é o chamado graus da liberdade no modelo. Nesse exemplo, a gente está fazendo um problema com 9 observações, 2 parâmetros, os coeficientes da reta, e 7 graus de liberdade. Né? Então, 9 menos 2, 7. 7 graus de liberdade. Ou seja, 7 pontos a mais do que a gente precisaria. Se a gente excluísse 7 pontos aqui, né, do gráfico, então, os dados de 7 cidades, ainda assim a gente conseguiria determinar uma reta. Então, para ter ajustamento, 3 ou mais pontos. Né? Ou, então, pelo menos um a mais do que o mínimo necessário para ter uma solução única e exata, né? Ou seja, sem resíduos. Bom, então temos nosso vetor dos parâmetros iniciais x0, temos o nosso vetor das observações originais, né? As observações observadas, y. Lembrando lá da aula anterior, então eu tenho um outro vetor a ser determinado, que é o vetor y0. Quem é o y0 mesmo? Ele é a f de x0. Ou seja, eu vou aplicar os meus parâmetros iniciais, os coeficientes iniciais a e b, no modelo, no sistema de equações, e ver o que acontece. É o vetor y0, a f de x0. Qual que é o meu sistema de equações? São as equações da reta, né? Então, vamos até trazer para cá, ó. A gente tem 9 equações desse tipo, uma para cada ponto, uma para cada cidade. Então, como é que ficaria o nosso vetor y0? Aqui a questão é, no ajustamento pelo método paramétrico, o que a gente espera? Após o ajustamento, nós vamos ter isso aqui, ó. As taxas ajustadas, as observações ajustadas, vão ser função dos parâmetros ajustados, dos coeficientes a e b ajustados. Então, os valores que vão ser obtidos no ajustamento para A e B, os coeficientes da reta. No caso, aí, a distância ali permanecendo como uma constante no modelo, né? Só que isso não é respeitado ainda. Por quê? Porque eu ainda não tenho esses valores ajustados. Então, o que eu faço? No vetor y0, eu vou jogar o meu A0 e o meu B0, ou seja, o meu valor inicial, meu chute inicial para o coeficiente angular A e o meu chute inicial para o coeficiente linear B. Né? Relembrando aqui, né, quem é o nosso A0 é 0. Né? E quem é o nosso B0, nosso chute inicial para o coeficiente linear B, também é 0, que o modelo é linear. Né? Então a gente vai simplesmente fazer o seguinte, ó, nosso vetor y0 f de x0. A gente teria, não vai ser agora a taxa ajustada, a observação ajustada, então vamos chamar ela da taxa zero, né? Assim dizer, como função dos parâmetros iniciais x0. O valor do coeficiente A inicial, A0, vezes a distância, mais o valor do coeficiente linear inicial, B0. Só que o meu A0 é 0 e o meu B0 é 0 também. Então, ó, 0 vezes a distância, 0. Mais 0, 0. Então, as nossas taxas, né, por assim dizer, iniciais aqui, sim, como função dos parâmetros iniciais, vão ser sempre igual a 0, jogando no nosso modelo. Então o nosso vetor y0, ele vai ser simplesmente o vetor nulo, né? Um vetor nulo de dimensão 9 por 1. Então o nosso vetor dos parâmetros iniciais é um vetor nulo, de dimensão 2, né, por 1. O vetor y0 também vai ser um vetor nulo, só que de dimensão maior, 9 por 1. Então, podemos fazer aqui, né, simplesmente 9 zeros. Esse é o nosso vetor y0 de dimensão 9 por 1. E ele sempre tem, claro, né, a mesma dimensão do vetor das observações originais y. Então, nesse exemplo, o vetor nulo. Depois a gente vai ver outros casos, né, que não necessariamente isso vai ser respeitado. Temos o vetor y0,
que é a f de x0, aplicar os parâmetros iniciais nas equações, e temos o vetor das observações originais y, né, os dados que foram de fato coletados. Aí a gente tem o vetor L. Quem é o vetor L? É o vetor das observações originais y menos o vetor y0. Né? Menos, então, o vetor das observações, vamos assim dizer, reduzidas, né? Obtidas com a aplicação do chute inicial x0 no sistema de equações. O vetor L vai ter a mesma dimensão do vetor das observações e do vetor y0. Né? Então ele vai ter, nesse caso, 9 linhas por uma coluna, vai ser 9 por 1. E além disso, se o vetor y0 é um vetor nulo, todas as suas componentes são zero, né? Então o meu vetor L vai ser simplesmente o meu vetor das observações originais, né? Porque eu vou ter cada elemento do vetor y menos zero, né? O respectivo elemento do vetor y0, ou seja, o elemento do vetor y. Né? Então meu vetor L vale o vetor das observações originais y. Posso até repetir aqui. Então a gente vai simplesmente repetir esses elementos. Né? A gente teria 0,76 menos 0, né? 1,07 menos 0, 1,46 menos 0, 3,29 menos 0, 4,8 menos 0, 4,64 menos 0, 5,87 menos 0, 12,47 menos 0 e 12,06 menos 0. Por serem zero, né, e acabar restando no vetor das observações originais, ou seja, a taxa de Covid-19 por 1.000 habitantes de cada um dos municípios, que nesse caso a gente ordenou em função da distância de Joaçaba. Vetor L definido. Se a gente for lembrar da solução geral do ajustamento, a gente precisa da matriz A, da matriz peso e do vetor L. O vetor L a gente já definiu, falta apenas a matriz A e a matriz peso. Porque a solução geral, né, então o meu vetor de correção aos parâmetros iniciais, dx, vale a inversa do produto matricial, matriz A transposta vezes matriz peso vezes matriz A, vezes matriz A transposta vezes matriz peso vezes vetor L. Então, tendo a matriz A, e consequentemente a sua transposta, tendo a matriz peso e o vetor L, eu consigo obter a solução geral do método paramétrico, válido para qualquer problema. Então, o que vai mudar de um problema para o outro é o vetor L, a matriz A e a matriz peso, né? Mas a solução geral é sempre a mesma. Então, o vetor L já está definido, falta matriz A e matriz peso. Vamos começar com a matriz peso. Por quê? Então, a matriz peso, né, Wzão, nesse caso, a gente vai trabalhar com uma matriz peso identidade para as observações. Então, quando que a matriz peso é identidade? Né? Quando eu estou fazendo um ajustamento sem ponderação. Eu não estou ponderando os meus dados em função de suas variâncias e covariâncias. E é o caso desse problema. Por quê? Porque a gente não tem essa informação. Então, não vamos entrar no campo especulativo aqui. A gente não sabe qual que é a variância e se existe correlação entre as taxas de Covid-19 por 1.000 habitantes de cada um desses municípios. A gente só tem os valores dessas taxas ali divulgadas pelo governo de Santa Catarina para o dia 1º de junho de 2020. Então, não tem como a gente ponderar esses dados, né, de uma maneira confiável. Então, nesse caso, a gente trabalha com a peso identidade, porque a gente lembrou, né, a matriz peso é o inverso da matriz de covariância das observações. Né? Então, quanto maior a variância, menor o peso. Né? Quanto menor a variância, maior o peso. Como a gente não sabe as variâncias, a gente vai dizer que todas elas têm a mesma variância e que não há correlações, né, covariâncias entre elas. E a peso seria simplesmente a identidade. Né? Então, a nossa matriz peso, que vai ter dimensão 9 por 9, né? Sempre ela tem o mesmo número de linhas e colunas das observações, né? Diagonal principal variâncias, fora da diagonal principal covariâncias, vai ser a identidade, 9 por 9. O que é uma matriz identidade mesmo? Nesse caso vai ter 9 linhas por 9 colunas, né? Poderia ser uma identidade 2 por 2, 3 por 3, enfim.
ela vai ter 1 na diagonal principal, né? Primeira linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna, e assim por diante até, nesse caso, a linha 9, coluna 9, e 0 fora da diagonal principal. Nesse caso, seriam o inverso, né? Desculpa, se fosse a matriz de covariância, seriam as covariâncias, né? Nesse caso já é a peso, que seria a matriz inversa da matriz de covariância. Mas de qualquer maneira, né, assumindo covariâncias nulas, a inversão seria o inverso dos elementos. Então, 1 seguindo ao longo da diagonal principal, até a posição linha 9, coluna 9, e 0, vou colocar dessa forma genérica, fora da diagonal principal. Matriz de identidade, que no caso a gente poderia simplesmente ignorar, né? Então, se a matriz de identidade está ali dentro das multiplicações, é como se no universo das matrizes nós estivéssemos multiplicando por 1. Então, ou seja, não vai afetar. Então, tanto faz eu chegar a definir uma matriz peso 9 por 9, identidade, ou simplesmente ignorar peso no processo, né? Trabalhar apenas com a matriz A e o vetor L. Bom, vetor L definido, matriz peso definida, falta apenas a matriz A. A matriz A, também chamada de matriz jacobiana ou matriz design, até alguns traduzem como matriz projeto, né? Ela vai conter as derivadas das equações de observação em relação aos parâmetros, aplicadas ao vetor dos parâmetros iniciais x0, quando necessário, né? Basicamente quando o modelo fosse não linear, né? Então, para montar a matriz A, a gente precisa fazer essas derivadas, como na propagação de erros lá, né, do conteúdo anterior lá, só que agora aqui já no contexto do ajustamento. Quantas linhas vai ter a minha matriz A? Bom, ela vai ter o mesmo número de linhas igual ao número de observações, ou equações de observação, né? Então, cada observação resulta em uma equação de observação. Então, nesse caso, ela vai ter 9 linhas. E quantas colunas? Colunas são os números de parâmetros que eu tenho, que eu vou ter que fazer a derivada em relação a cada um deles, de cada equação. Nesse exemplo, nós temos 2 parâmetros, são os coeficientes da reta A e B. Então, ela vai ter 2 colunas. Então, vai ser uma matriz 9 por 2. Eu vou fazer aqui, ó. Então, aqui eu vou colocar as observações, o índice de cada observação, e aqui eu vou colocar os parâmetros, para a gente ver como é que fariam as derivadas, né? Então, nós temos 9 observações, né? Então, a gente poderia simplesmente aqui colocar do y1 ao y9. O y1 relativo à equação da primeira observação, o y2 da segunda, y3 terceira e assim por diante, né? y4, y5, y6, y7, y8 até o y9. 9 observações, 9 equações. E agora, 2 colunas. Uma coluna para o primeiro parâmetro, parâmetro A. Outra coluna para o segundo parâmetro, parâmetro B. E aqui, notem que a mesma ordem que a gente segue, né? Para o vetor y, né? Para o vetor y0, para o vetor L e para a matriz peso também, se aqui fossem, né, o inverso das variâncias e covariâncias, a gente segue na matriz A, nas linhas da matriz A. E a mesma ordem que a gente segue para o vetor dos parâmetros, né, no caso dos parâmetros iniciais x0, a gente segue aqui nas colunas da matriz A também. Então, primeiro é o A, depois é o B. Bom, e aqui a gente preenche com as derivadas. E nesse exemplo, né, que é as equações mais simples, né, vou botar aqui. Então, a taxa ajustada é igual ao coeficiente A ajustado vezes a distância, mais o coeficiente B ajustado. Então, essas são as nossas equações. O que vai mudar é o índice, né? Da primeira observação até a 9ª observação. Então, esse izinho vai variando de 1 até 9. O coeficiente A e o coeficiente B são o mesmo, né? É uma reta só. Aí, correspondentemente, a gente teria ali só a distância variando, né? Para cada ponto ali, para cada cidade. Então, só que essa equação ajustada, né? A gente tem que derivar e aplicar o vetor dos parâmetros iniciais, porque a gente não tem os ajustados ainda, nós temos só os iniciais. Então, derivando, né, a equação da taxa,
em relação, primeiro, ao coeficiente angular A, o que nós teríamos? Qual que é a taxa de variação aqui, né, dessa equação em relação ao coeficiente angular A? Se o coeficiente angular A variar 1, essa expressão vai variar 1 vezes DI, o valor da distância. Então, minha taxa de variação em relação ao coeficiente angular é DI, né? 1 vezes DI. Então, a derivada de A é 1, multiplicando DI. Então, vale simplesmente a distância. Só que aí eu tenho para cada ponto uma distância diferente. Então, vamos botar aqui, ó, DI vezes I. Né? Derivada da taxa I, da iésima observação, vale a distância correspondente, né, daquela iésima observação. Para o coeficiente angular A. E para o coeficiente linear B? Bom, aí a gente também faz a derivada das equações em relação ao coeficiente angular B. Nesse caso, nessas equações, né, se o meu coeficiente angular B variar 1, o resultado dessa expressão varia 1. Né? Fica ADI, não tem o B, mais B. B variou 1, essa expressão varia 1. Então a derivada aqui é 1. Para qualquer ponto, né? Para todos os pontos, para os 9 pontos. Não depende da cidade ali, porque é o termo constante justamente, né? O coeficiente angular da reta. Então essas são as nossas duas derivadas. Se fosse um sistema não linear, né? Então, por exemplo, tivesse um x ao quadrado aqui, algo desse tipo, quando a gente derivasse ia ter 2x, né? Um termo constante, o 2, mais vezes o parâmetro ali ainda, o x. E aí nesse valor do x, nós teríamos que jogar o valor correspondente inicial, né? O elemento correspondente do vetor dos parâmetros iniciais x0. Modelos lineares, isso não é necessário, né? Mas, um caso geral, um exercício que a gente vai ver mais pra frente, enfim, aí nós teremos ainda que aplicar o vetor dos parâmetros iniciais na derivada. Bom, então aqui, ó, a gente já sabe que as derivadas em relação ao coeficiente angular A valem as respectivas distâncias, né? Para aquele ponto, para aquela cidade. Então, é só a gente pegar as distâncias e colocar ali na matriz. Lembrando que a primeira cidade é Joaçaba, a distância seria 0. A segunda cidade mais próxima, pela ordem que a gente fez, né? Luzerna, 6 km. Depois, Catanduvas, 19 km. Então, as derivadas são simplesmente as distâncias em quilômetros, né? Depois, Jaborá, 23 km. Depois nós temos um empate técnico ali, né? Mas a gente seguiu primeiro Vargem Bonita, depois Presidente Castelo Branco. Na derivada isso até não iria afetar, 30-30. Depois nós temos Irani, 42. Concórdia, 52. E Lindóia do Sul, 59 km. Então essas são as derivadas em relação ao coeficiente angular A. Em relação ao coeficiente linear B, a gente já viu que elas sempre valem 1. Então a gente simplesmente iria repetir aqui 1 para todos os casos. Essa é a nossa matriz de derivadas, nossa matriz A, 9 por 2. Como a gente tem espaço no quadro, a gente pode até colocar a matriz A transposta aqui. A gente vai precisar transpor a matriz A, né, no ajustamento, embora isso fosse feito no software. Mas enfim, só para relembrar, o que é transpor uma matriz? É inverter as suas linhas pelas suas colunas. Nesse caso, se a matriz A tem dimensão 9 por 2, 9 linhas por 2 colunas, a matriz A transposta vai ter dimensão 2 por 9. 2 linhas por 9 colunas. E eu vou simplesmente aqui pegar a primeira coluna e transformar na primeira linha, a segunda coluna e transformar na segunda linha. Transpor a matriz. Então vai ficar 0, 6, 19, 23... 30, 30, 42, 52, 59, primeira linha, depois o número 1, né? 9 vezes aqui, segunda linha. Então, 2 linhas por 9 colunas. Essa é a nossa matriz A transposta. E está resolvido o problema, né? Então, o método paramétrico
a lógica é sempre essa, né? Então a gente tem que definir a matriz A, tem que definir a matriz peso e tem que definir o vetor L. E aí a gente consegue obter aquela solução geral do ajustamento. O que vai mudar de um problema do outro? Claro, vai mudar a matriz A, a matriz peso e o vetor L. Então o sistema de equações pode ficar mais complicado, né? Pode não ser esse caso mais simples que a gente está abordando, ou a dimensão também, a gente pode trabalhar com um volume de dados muito maior. Mas a lógica é essa, né? O princípio é o mesmo. Então, definindo essas matrizes, nós temos a solução geral do nosso ajustamento. Então, o vetor de correção aos parâmetros iniciais, Vx, vale matriz A transposta, matriz peso, matriz A na menos 1, matriz A transposta, matriz peso W, vetor L. Esse produto, inversão de matrizes, obviamente a gente não vai fazer aqui no quadro, né? A gente vai usar um software adequado. Mas enfim, uma vez obtida essa solução geral, o vetor dos parâmetros ajustados, x, que é o que nos interessa, né? Vale o vetor dos parâmetros iniciais, x0, nosso chute inicial, mais essa correção. Mais esse vetor de correção aos parâmetros iniciais dx. O vetor dos resíduos ajustados, ou seja, o quanto cada uma dessas taxas, né, então de casos de Covid-19 por 1.000 habitantes, vão ser ajustadas na equação da reta, né, para o ponto corresponder ao ponto na reta, do modelo paramétrico, vale a matriz A vezes esse vetor dx de correção menos o vetor L. E por fim, o vetor das observações ajustadas, y, chapéu, né, o y ajustado, ou seja, essas taxas de Covid-19 por 1.000 habitantes de cada município ajustadas, né, então o valor previsto pela equação da reta, vale a sua taxa original, então os dados originais que foram observados, mais o vetor de correção, mais o vetor dos resíduos V. A gente vai resolver num software, né, mas só para mostrar aqui. Essa equação da reta ajustada, ela ficaria mais ou menos assim nesse caso. Então essa seria a reta aqui que melhor se ajusta a esses dados observados, né? Ou seja, que os resíduos ao quadrado, né? Então essas distâncias ao quadrado somadas resultam no mínimo, né? Que é o original, aqui seria o respectivo ponto ajustado, né? Então até podemos ver, né? Esse exemplo, essa observação é a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui a gente teria a sétima observação original, que é referente ao município de Irani, né, o terceiro mais afastado. E aqui nós teríamos a seu respectivo valor ajustado, né? Então, a taxa original observada, 5,87 casos por 1.000 habitantes, e a taxa original e a respectiva taxa ajustada, nesse caso, né, vai ser um valor um pouquinho maior do que os 5,87 por 1.000 habitantes, né? Então ela vai ser ajustada para mais. Outras serão ajustadas para menos no modelo. Bom, então é basicamente isso, né? A forma de resolver o exercício. A gente vai ver então a solução agora no Celab, né? No software adequado, e a gente comenta sobre os valores ajustados, né, desse exemplo.